Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, direto do estúdio da rádio Trianon. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e à sua disposição WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da rádio Trianon 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, engenheiro professor Estélio da Cunha. Professor Estélio, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Zacopé, por mais uma vez me convidar para o seu programa aqui, Gente que Fala, tão importante para a sociedade esse programa. Também conosco o advogado doutor Arthur Rolo. Doutor Rolo, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. O senhor é especialista em direito do consumidor. Na verdade eu faço duas áreas distintas, né? Eleitoral e consumidor. Depois que passou eleitoral, estou voltando para o consumidor. Porque o rolo é muito forte na legislação eleitoral. Agora na época de eleitoral eu tenho um advogado lá para fazer consumidor, porque eu não consigo dar conta das duas coisas. Também conosco o palestrante Bicalho Júnior. Prazer ter aqui, Bicalho. Muito prazer, pessoal. Prazer em estar com vocês. Eu que venho de Vitória, Espírito Santo, estreando aqui em São Paulo e com imensa vontade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho que já fazemos há tantos anos em Vitória, há mais ou menos 20 anos, trabalhando pessoas para se identificar com caminhos motivacionais e caminhos mais assertivos dentro das próprias empresas. Por isso, palestrante em motivação. Por isso, palestrante em motivação, e muito obrigado pelo convite. Será um prazer esse bate-papo nosso. E a Eagles Educação Corporativa? A Eagles Educação Corporativa, ela se preocupa muito hoje com o crescimento da pessoa internamente dentro da empresa em valores e comportamentos. Que a gente acha que o grande mal desse país hoje, e eu acho que é um mal geral em todo sentido, são valores que não são compartilhados, são valores que não são educados, a nossa educação já não é a mesma, né? Perdemos muito em valores ao longo dos anos. E quando a Eagles foi criada há 20 anos atrás, o grande objetivo era educar as pessoas a se comprometerem mais, a terem um pouco mais de capacidade de sinergia, vamos dizer assim, para conseguir atingir metas, objetivos, enfim, serem mais prósperas nas áreas respectivas. Também conosco, José Elias Abu Ruiz. Prazer tê-lo aqui, Elias. É muito prazer meu estar aqui presente novamente. Eu já estive aqui com vocês. O programa Gente que Fala é muito importante, muito bem ouvido, e estamos aqui para colaborar. Você é diretor da APEMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo. Isso, eu sou diretor executivo da APEMEC, engenheiro eletricista, apesar de trabalhar numa associação de construtores. Minha formação é de engenheiro de eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Aliás, o trabalho está muito em voga, né, no Brasil. Engenheiro eletricista. Eletricista e de segurança do trabalho. Mas tem tudo a ver com a construção. Claro também, que tem. Também. Hoje em dia, sem engenheiro eletricista, a gente não faz nada. Porque aqui no Brasil nós não temos esse conceito da necessidade de um especialista numa área como essa. Aqui o conceito, você é engenheiro, mas aqui o conceito é que quanto menor a qualificação, melhor é o funcionário da construção civil. Não é bem assim não. Hoje em dia a tecnologia está presente em tudo, e sem o engenheiro eletricista, sem eletricidade, a gente não faz nada hoje. Basta ver a internet, tudo o que compõe a internet e a infraestrutura toda para tudo isso. Hoje em dia você não troca uma lâmpada se não tiver o sistema todo adequado. Eu faço essa referência porque eu me lembro sempre, tem a necessidade de citar, mas tem países, né, onde há faculdade de pedreiro, onde há faculdade, não na tua especialização de eletricista, né, mas há necessidade disso. As pessoas vão construir casa para morar gente. E aqui, não, vai aprendendo com as quedas dos muros, né, os curtos-circuitos e tudo mais. Hoje nos grandes centros nós já melhoramos um pouquinho, então nós temos uma qualificação melhor, o próprio mercado está fazendo isso. Então a gente tem muito apoio do Senai para fazer esse tipo de qualificação, um trabalho muito importante.
e mesmo das associações, né, como a própria PEMEC, que dá bastante curso de formação em geral. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados deverá votar hoje o pacote de propostas contra a corrupção em meio a articulações de bastidores. Última manobra gestada por praticamente todos os partidos é aprovar o pacote no plenário de forma simbólica, sem votação nominal, o que não permitirá saber como cada deputado vota. A ideia é aprovar uma anistia explícita a crimes de Caixa 2 eleitoral cometidos até agora. Doutor Rolo, extensivo também ao Bicalho, ao Elias, ao professor Estélio, mas eu não entendi, eu não entendi o que eu li. Vou resumir para o doutor Rolo. Não entendi o que eu li. Eles estão falando em anistia do Caixa 2, Zancopé, porque seria agora aprovada uma lei criminalizando a conduta do Caixa 2. Agora, o fato de ter um tipo específico, um tipo penal específico daqui para frente, a partir da aprovação da lei, não significa anistia. Os advogados criminalistas falaram, não, nós vamos usar isso, porque se criminalizou agora é porque não tinha um tipo específico, mas o fato de criar um tipo específico não significa que antes, por exemplo, não houvesse uma declaração falsa para fins eleitorais, não tinha um tipo específico. Por exemplo, há tempos atrás não existia o sequestro relâmpago, não existia o tipo do sequestro relâmpago. Houve a mudança houve a tipificação do crime e nem por isso aquele sequestro que era praticado anteriormente deixou de ser crime. É óbvio que os advogados de defesa, os advogados criminalistas vão usar isso como uma estratégia, mas a tipificação daqui para frente não significa que outros crimes inespecíficos não eram cometidos no passado. Agora, estão querendo realmente... tem muita gente preocupada com essa questão do Caixa 2, e essa última eleição... não pode, eu acho até que teve Caixa 2, né? Estão falando que não teve, eu acho que teve. Estão falando da questão dos doadores do Bolsa Família, lá dos recebedores do Bolsa Família que fizeram doações eleitorais. Isso, na minha opinião, foi utilizado como uma forma de esquentar dinheiro, mas o que chamou a atenção na última eleição são as dívidas. Teve um monte de prestador de serviço nas últimas campanhas. Todos os prefeitos eleitos estão com dívidas monstruosas. Os candidatos no eleito, por exemplo, o Fernando Haddad, deixou uma dívida enorme, fez até uma vaquinha na internet, parece que é uma dívida de 7 milhões de reais. Todos os candidatos ficaram com dívidas. Então a gente precisa pensar essa questão de financiamento de campanha, porque será que para os deputados vão ficar com dívida também? A gente precisa ver, porque pode ser que essa nova legislação esteja realmente estimulando o Caixa 2. Aí não tem sentido estimular de um lado e criminalizar do outro, porque é um contrassenso. Mas o Caixa 2 por si só é um absurdo. Não, com certeza. Então, regularizar ou fazer uma lei para anistiar é um grande absurdo. É contra a sociedade, porque o Caixa 2 é dinheiro irregular. Não, com certeza. Não, Se eu tenho Caixa 2 é um dinheiro que veio de algum lugar que eu não sei de onde veio. É rever a questão da doação empresarial. A doação empresarial eu acho até saudável. Que eles cortaram, né? Que nem nos Estados Unidos, porque realmente essa eleição, como você falou, virou uma bagunça. Está cheio de prefeitos com dívidas. E eu vi alguns prefeitos até que estão superávit, não sei como, mas tem. Mas os que ganharam, tudo bem. Eu conheci prefeitos... mas os que ganharam não vão... Aí que tá. Se estão com a dívida, será que não vão usar o tal do toma lá da cá que quiseram evitar com a doação empresarial para cobrir o gasto de campanha? Eu acho que o Caixa 2 agora, nessa eleição, eu não tenho parâmetro nenhum para falar. Mas pelo que eu vi, escutei por aí, rolou da mesma forma que sempre rolou. Pior ainda. Acho, pessoal, é o seguinte, vamos dizer assim, passando por uma parte subjetiva dessa questão, não entrando tanto em detalhes técnicos, eu acho que é inevitável que nós estamos vendo um Brasil sendo passado a limpo, né? É um Brasil diferente que está começando a ser construído, é um Brasil diferente que todos nós temos que começar a levantar uma bandeira de uma palavra chamada ética, né? Ética é uma coisa tão simples de explicar, mas diríamos assim, tão difícil de praticar. As pessoas hoje querem muito pensar em si mesmas, né? Principalmente os candidatos, os nossos políticos, e nos interesses próprios, e acabam esquecendo que tem que se responsabilizar com toda a sociedade. Então diríamos que o meu comentário seria o seguinte: os poucos políticos que têm um contato no Espírito Santo, são até amigos e bem influentes lá,
E sempre que vão a Brasília, falam para mim, Bicalho, sempre tem uma que nos pega de surpresa. O último foi um papo que eu tive com o Magno Malta, né? Que sempre tô com ele no avião, a gente volta junto e tal. E essas questões, elas são questões que tem que se debater muito para que possamos ter realmente uma regra do jogo a se cumprir, como é feito nos países desenvolvidos. A questão no Brasil é o seguinte, por que não se cumprem as leis aqui, doutor? Por gentileza, nos responda, vamos que vamos. Eu acho, Zancopé, assim, nós estamos... primeiro é a lógica, né? Então, o próprio nome Caixa 2, a lógica já é criminal. Ponto. Então, a reunião não deveria ser, ou a votação, para discutir se é ou não é, mas para estabelecer quanto tempo de prisão. Eu acho que aí deveria, eu acho que está mais adequado, né? A segunda coisa é passar limpo. Eu concordo com o professor sobre a ética, né? Acho difícil passar limpo a questão da ética, mas primeiro passar limpo a questão da lógica. Por quê? Ontem, por exemplo, no Planalto, nós tivemos aquela mesa monstruosa, capitaneada lá pelo presidente Temer, pelo ministro Meirelles, onde se discutiu uma coisa muito simples. Como é que a gente vai fazer para gastar mais do que arrecada? Aí, qual a lógica? Que lógica é essa? Então fica todo mundo discutindo se tem que ter previdência, se não tem que ter previdência. Se tem que ter Caixa 2, se não tem que ter Caixa... Isso é falta de lógica. Concorda? Não é? Quer dizer, então, eu não sei. Eu acho que a questão no Brasil passou a ser tudo jurídica. Está muito bom para os doutores. Na época do Lula faltou engenheiro. Agora, no pós-Lula, né? Ou a chamada era pós-verdade, né? Pós-verdade, agora a era é dos advogados. Mas o advogado agora está trabalhando o triplo para ganhar a metade. Porque realmente os advogados estão mais necessários. Nessa campanha a necessidade de advogado foi muito grande, só que não tinha dinheiro para pagar. Então teve advogado que cobrou nem metade. Caixa 2? Não, é aí que tá. O problema é o seguinte, questão do. Então, a questão. No caso dos advogados, até nem seria Caixa 2, pelo seguinte. Tem um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que o advogado só precisa ter declarado na prestação de contas do candidato a parte de consultoria jurídica. Toda a parte de ações judiciais poderia ser paga fora da prestação de contas eleitoral. Nem seria Caixa 2. Agora, o que acontece? Depois dos publicitários, os advogados nessa eleição estavam com muito receio de ficarem de olho nos advogados, porque vem uma ideia de que o advogado tem que dizer de onde vieram os honorários dele. Peraí, o sujeito está me pagando os honorários, eu presumo que o dinheiro dele é lícito. Agora, não, da onde que o traficante está tirando dinheiro para pagar advogado? Uai, o advogado está trabalhando licitamente, está recebendo, está dando nota fiscal do serviço que presta. O engenheiro, por exemplo, não pergunta, eu quero Caixa 1, eu quero Caixa 2. Olha, hoje em dia está complicado, viu? Não, então os advogados... Todos nós somos culpados até que a gente prove que não é. Então, os advogados estão... Isso é uma outra questão tá assim. Aí do governo brasileiro, né? Por quê? Porque quem multa no Brasil é quem vai depois julgar a multa. Isso é uma coisa totalmente fora de conceito. Se você tem um pequeno negócio em São Paulo e passa lá, por exemplo, um fiscal do Inmetro, ele vai, lavra uma multa em cima de você, você tem 30 dias para fazer o recurso administrativo. Agora, quem é que vai receber o recurso julgar? O cara que multou. Que é o caso também da multa de trânsito, né? Os auditores fiscais, tem a junta administrativa de recursos. É a mesma coisa. Mesma coisa. Ministério do Trabalho, obra deve ser cheia disso. A pessoa que te multa por problemas trabalhistas é ele que julga. E óbvio que ele vai julgar. Ou um colega dele. E o pior ainda, ele é autônomo. O chefe dele não tem autonomia sobre ele, não manda nele. Ele faz o que quer. Por isso que depois vai tudo parar no judiciário, por isso que o judiciário está demorando 6, 7 anos para julgar um processo. A gente vê verdadeiros absurdos. Professor Estélio, quarta-feira um grupo formado por cerca de 50 manifestantes invadiu a Câmara dos Deputados, subiu à mesa da presidência e gritou palavras de ordem defendendo a intervenção militar do país.
professor Estélio, Bicário, O Zancopé Elias, me chamou por eu ser o mais à direita aqui. Não, Muito é embora, porque... eu realmente sou de direita. Eu acho que é o seguinte, né? Esse momento que nós vivemos no planeta pós-verdade está mostrando que ir para a esquerda não resolve nada. Tem 3 coisas que a gente tem que atacar no Brasil, gente. Isso daí não tem jeito. Isso é apolítico, isso é suprapartidário, isso é Brasil, tá? Nós temos que controlar o problema da natalidade no Nordeste, que é totalmente liberada, e quando tem uma determinada idade vem para São Paulo pedir o leve leite. Isso daí está acabando com os grandes centros no Brasil. Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro, esses últimos dias, ele viveu uma situação de ISIS, de exército islâmico, helicóptero derrubado. Se você pegar um noticiário da CNN, lá com a jornalista, com colete à prova de bala, no meio de Alepo, no Iraque, e pegar a jornalista da Band News ou da Globo News, de colete à prova de bala, no meio da cidade de Deus, é idêntica a cena. E por que isso ocorre? Porque como a gente não sabe tratar a distribuição de renda no Brasil, a gente também não trata a educação. E sem educação, você não constrói nada. Porque a democracia dá certo na Suíça e não dá certo em Gana. Eu quero aproveitar para entrar nessa parte aí, doutor Estélio, né? Respeitando a sua colocação, que é extremamente de direita, eu me coloco entre uma política de centro, né? Eu acredito que não seja nem de direita, nem de esquerda. Mas o que eu acho que a nossa educação, ela é um modelo de 1970. O que a minha filha está preocupada com o Enem hoje, e eu tive a oportunidade de debater com ela sobre o Enem muito para tranquilizá-la, porque emocionalmente ela estava perturbada para fazer esse Enem, eu vou dizer uma coisa, são questões que são absurdas. Você acha que é um modelo de 1970 ou anterior a isso? Eu acho que é anterior um pouquinho, talvez eu fui um pouquinho futurista, dizer que a nossa educação é de 1970, né? Então a gente precisa, e eu concordo plenamente com o professor Estélio, a gente precisa rever o modelo educacional, ter a coragem de entender que é uma mudança radical que tem que acontecer no Brasil, mas também preciso defender aqui, né, aqueles que defendem a medida contrária a tal PEC, né, que assim como o Temer tem os seus argumentos, que a PEC muita gente desconhece, não sabe o que é, não sabe para que serve, papapá, pipipi. Eu duvido que ele saiba. Exatamente, muito bem colocado. Eu acho que nem ele sabe o que ele está fazendo, porque ele está muito mal assessorado, não teve nem tempo de pensar sobre a educação no Brasil, e esse mal que todos nós convivemos, nós acabamos sendo vítimas de pessoas mal educadas, despreparadas, que são brasileiros sim, independente de serem nordestinos do Rio Grande do Sul, tanta gente que vem para São Paulo, mas que se tivesse uma educação mais preparada, como por exemplo esses dias eu tive, há pouco tempo atrás, me perdoe estender rapidamente, passo para vocês, estive na Inglaterra, estive na Bélgica, estive na França, estive praticamente em toda a Europa, recentemente, exatamente próximo aos atentados. Inclusive eu saí de lá 3 dias da França após o último atentado. O que eu senti? Eles convivem com medo, eles convivem com as imigrações ilegais, eles convivem com agora os famosos, como é que fala? Até esqueci os deportados, esqueci até o nome que se dá. Refugiados. Mas existe uma coisa fantástica, que é o seguinte, eles não perderam a originalidade. A originalidade, a forma de se fazer, a cultura que existe nos devidos locais é mantida. A pergunta que eu faço a todos nós aqui da mesa, qual é a nossa originalidade? Qual é a nossa cultura? Eu observei aqui, eu penso o seguinte, que formação e educação não é cultura. Então a gente vê, eu vou exagerar, mas eu já vi, doutor que não tem cultura. A pessoa sai da faculdade, da universidade, faz o mestrado e em seguida o doutorado, mas ele não tem cultura. Então ele vai protestar na rua, aqui na Paulista, por condições melhores, para derrubar governo, seja ele qual for, não vou fazer julgamento do mérito, mas ele dá recibo por fora, ou você vai no médico, fala com recibo ou sem recibo.
ele pratica atos de corrupção, reclama da corrupção do governo, mas pratica a falta de ética. E não tem cultura. Moral e ética, né? Não tem cultura. O povo brasileiro não tem cultura, né? que você falou bem. Nós precisamos criar uma educação de base muito bem feita e dar cultura para o povo. Mas, senão não vai ter jeito. Deixa eu lhe dizer, a minha educação veio da década de 60, que eu nasci em 52, né? O brasileiro, na década de 60, ele tinha um choque cultural muito grande. O brasileiro, eu sei porque eu estudei quase 10 anos na Inglaterra, e eu discuti assuntos em vários idiomas que o inglês não tinha. O inglês tinha ali a cultura local, tinha bastante local até, né? A cultura britânica, anglo-saxônica, welsh, sei lá, galesa, o que fosse, mas não tinha uma amplidão cultural como o brasileiro da década de 60 tinha. Exceção, nós somos exceção. Mas então, agora é a era da internet, mas da internet rasa, né? Porque a internet, se ela for utilizada como instrumento de pesquisa, é maravilhosa, mas é a era do português, das redes sociais, está mudando até o português, a escrita das pessoas está mudando. Acabou, uma língua belíssima. Eu fui dar uma palestra 2 semanas atrás e teve um momento que eu tive que falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que na realidade foi uma só guerra, né? A primeira e a segunda, de 14 a 45, aquele negócio todo. Ninguém sabia o que era a Segunda Guerra Mundial. As lideranças, não sabia. Incrível. E eu estou falando de profissionais que trabalham no dia a dia. Não estou falando assim de menino, porque minha filha, por exemplo, ela teve uma educação fora de série no Brasil, também na Inglaterra, e ela não tem a menor cultura. Ela sabe tudo de iPhone, ela sabe tudo de sistema financeiro, com 21 anos já tinha o CFA, entendeu? Com a maior nota que um não americano conseguiu ter até hoje, tudo isso. Mas aí virou o Brasil, o cara é inteligente, mas o cara não tem má cultura. Exatamente. Aquela cultura imperial, né? Vamos assim chamar, né? Porque Pedro II era um culto, não é isso? Sem dúvida. Né? Tanto assim que ele falava francês como se falava português. Nós somos da época, Elias, onde, como a missa era em latim, você estudava latim. Quase isso. A gente, Nem tanto, né? Mas a gente estudava latim no colégio. Mas é verdade. Então a gente sabia pelo menos o que era um radical de uma palavra. Hoje você pergunta a uma pessoa o que é um radical, um prefixo, ela não sabe mais. Stélio, ou não é, doutor? Verdade. Como é que um estagiário do senhor escreve um texto? Terrível. O senhor dá uma petição e não cada corrige? Vez pior. Não, eu sou professor de faculdade, dou aula para o 5º ano de faculdade de Direito, e uma faculdade de Direito boa, que o vestibular é unificado com a PUC, que é a Faculdade de Direito de São Bernardo. E tem erros crassos, assim, porque é a formação de base que é ruim, né? A pessoa chega sem a cultura, vai, por exemplo, estudar direito romano, não tem as bases, não adianta que chegar e começar a história no direito romano, né? Tem que vir antes. Eu queria aproveitar a colocação do Stélio, concordar plenamente com ele, com todos aqui. E, gente, também tem uma coisa importante, que é o seguinte: independente do país, e o Brasil está incluído nele, nós precisamos entender que o mundo vai mudar mais nos próximos 25 anos do que mudou nos últimos 2016. Isso é por quê? Isso é pela tecnologia avançada, isso é pela forma pela qual o mundo está se apresentando a todos nós. Então é lógico que nesse momento, por exemplo, a geração Y, para mais 4 anos, todos eles têm 40 anos. A gente não parou para pensar nisso, né? Apenas 4 anos e todos da geração Y terão 40 anos. O que acontece? Nós precisamos também entender que esse mundo antigo, esse projeto antigo, até mesmo cultural. Agora, o que tem que ser resgatado são valores. Se nós não conseguirmos resgatar valores do bem, valores que trazem e sempre trouxeram ao nosso país prosperidade,
eu acho que fica difícil a política, fica difícil qualquer intervenção, seja ela uma intervenção social, seja ela uma intervenção através de uma greve, ou até mesmo uma intervenção antiga, como se coloca em relação ao tema aqui falado, que é a intervenção militar, né? Eu acho que nós temos que rever os nossos valores. E aí sim, revendo os nossos valores na educação básica, eu tenho certeza absoluta que nós vamos construir um Brasil mais forte, porque eu concordo com você uma coisa, Estélio, lá fora, quem faz mais sucesso é o brasileiro. Mas muito mais. Em termos de qualificação. Em termos de qualificação, nós somos melhores. Aliás, nós somos um dos melhores, vamos dizer assim, em improvisação do Brasil. Quero te dar uma prova aqui para passar a palavra para vocês. Começa a tal da Paralimpíada, que é o Se Vira nos 30, nós somos campeão de tudo. E na outra, a gente está despreparado, porque a outra a gente não tem mente preparada para ganhar nada, né? Mas, Estélio, falar em intervenção militar em 2017 já. Não, os caras subiram ali porque é um bando de tonto, entendeu? Assim como tem gente, tem um bando de tonto que defende monarquia, né? Não, o ícone dessa baderna foi a mulher confundir a bandeira do Japão com um símbolo comunista. Aí esquece. Esquece, não é o que eu estou falando. Nós acabamos de colocar. Quando eu li isso aqui, me veio de cara o ícone da mulher confundindo a bandeira do Japão com um símbolo comunista. Eu já escrevi de cara, cultura aqui no meu rascunho. Porque o que nós tivemos ali em 64, né, a família Geisel, né, então outras famílias, era um grupo que vinha ali do pós-guerra, não é verdade? Onde no Brasil o militar ele ficava à porta do Palácio do Catete, esperando o presidente tropeçar para ele entrar. É diferente. Não, e outra, hoje, se a gente está com crise econômica no Brasil, as Forças Armadas também estão com contingenciamento, estão até sem força. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Estamos transmitindo do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Nós temos hoje nosso espaço AFIPESP, Gisele Souza, setor de eventos da AFIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zé Copé. Gisele, o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual recebe diariamente pacientes que buscam tratamentos por causa de obstruções nas artérias e outras doenças causadas por má alimentação, tabagismo, falta de atividade física. Gisele, como esses fatores de risco agem no organismo? Então, Sacopé, os maus hábitos alimentares provocam um acúmulo de substâncias gordurosas no sangue, elevando o nível de colesterol ruim no organismo, o LDL. Esse tipo de ocorrência, segundo o diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital do Servidor Público Estadual, Roberto Sacilotto, não provoca sintomas, porém está intimamente ligado à obstrução do fluxo sanguíneo nas artérias, podendo desencadear doenças como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, colocando o paciente em risco de morte. O médico também chama a atenção para o colesterol bom, o HDL, que tem a função de proteger o sistema cardiovascular, e explica: tão ou mais importante que a redução dos níveis de colesterol total é manter uma boa proporção entre essas duas frações, de forma que haja menos colesterol ruim e mais o bom. Mas, Gisele, existe uma lista, uma relação de alimentos que deveriam ser evitados para se manter longe do problema? O aumento do colesterol ruim, em alguns casos, podem surgir por fatores genéticos, situação em que a adoção de medicamentos se faz necessária. No entanto, apenas o médico, com a ajuda de exames laboratorial, pode confirmar o diagnóstico e prescrever o tratamento adequado. Para manter a circulação sanguínea saudável, é preciso reduzir o consumo de alimentos ricos em gorduras animal, como carnes vermelhas, leite e seus derivados, além de embutidos. E é importante também evitar o sedentarismo, que leva ao excesso de peso, e o tabagismo. E como se chega ao diagnóstico, Gisele? Este é confirmado pela dosagem de colesterol e suas frações no sangue, além do triglicérides, outro tipo de gordura presente no sistema circulatório. E o tratamento, como deve ser feito? O
cuidados com o paciente sempre devem ser feitos sob supervisão médica e nutricional, combinado com a reeducação alimentar, atividade física regular e medicamentos quando necessário. Uma alimentação que privilegie o consumo de peixes e aves sem pele, leite e iogurte desnatados, queijo branco, cereais, vegetais, frutas e óleos vegetais como o de canola e o azeite de oliva é essencial, porque todos esses alimentos contêm ativos funcionais que são capazes de prevenir e reduzir o risco de doenças. Gisele Souza, setor de eventos de AFIPESP, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e o boa tarde da AFIPESP a todos os ouvintes do Gente que Fala. Nossa parceria com a AFIPESP trazendo informações não apenas aos associados, mas ao público em geral. Conosco hoje no Gente que Fala, o engenheiro professor Estélio da Cunha, palestrante Bicalho Júnior, consultor da Eagles Educação Corporativa, o engenheiro José Elias, diretor da APEMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil no Estado de São Paulo, advogado Arthur Rolo, especialista em direito do consumidor. Essa Black Friday agora primeiro o Halloween, depois não sei o que, agora Black Friday. Estamos copiando tudo dos Estados Unidos, né? A gente está falando de cultura aí, a gente está copiando tudo. Copia o Halloween, que já aqui eles falam no dia do Saci, né? Que a gente tem o dia do Saci, tá? Mas o pessoal não quer saber do dia do Saci. Eles pegam a bruxa lá, entram nos condomínios, vão pegar docinho, e agora veio a Black Friday. Só que quando copiaram para o nosso modelo, virou Black Fraud, né? No começo. Adaptaram a realidade brasileira, virou Black Fraud. Agora, lá nos Estados Unidos, tem uma diferença grande do calendário. O pessoal pergunta para mim, como é que você faz? Você compra na Black Friday? Aqui no Brasil eu não compro. Não compro pelo seguinte, não vejo muito atrativo. Às vezes uma outra empresa, principalmente o comércio digital, acabam até dando alguns descontos. Mas aqui as grandes liquidações vão acontecer em janeiro, porque a gente tem uma diferença de calendário substancial para o calendário americano. Por exemplo, agora quinta-feira a gente tem o Thanksgiving lá o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos. É uma cultura fortíssima. Né? É mais forte que o Natal, claro, o Dia de Ação de Graças. Então, fundação do país, né? Porque Mayflower chegou na Pensilvânia. Claro. Então, aí pedra lá para. Qual que é a diferença? A diferença do calendário deles é que o feriado mais forte deles é o Dia de Ação de Graças. Então, na sexta-feira posterior ao Dia de Ação de Graças tem a liquidação, que aqui acontece no Natal. Então, em janeiro, é só ir no shopping em janeiro, a melhor época para comprar. Eu brinco com o povo, falo assim, eu gosto de comprar presente de Natal em janeiro, porque tem tudo desconto. Você vai lá comprar alguma coisa em dezembro, você compra no dia 20 de dezembro, você vai lá no dia 5 de janeiro, às vezes está metade do preço. Então, a grande liquidação aqui no Brasil é em janeiro, não é essa Black Friday. Precisa tomar cuidado, tem muita oferta enganosa. Lembrando que quem compra pela internet tem o direito de arrepender, porque tem muita compra no impulso, então precisa tomar cuidado com compra no impulso, ficar endividado, começar o ano endividado, enfim, tomar todas as cautelas. Mas vai acontecer a Black Friday? Não, está acontecendo já. E o curioso é isso. Pré-Black Friday. O curioso, o curioso é que lá nos Estados Unidos até tem. Eu cheguei de lá agora sábado, né? E até tem uma Black Friday anterior, mas o forte mesmo é na sexta-feira. Aqui não, aqui o forte é o mês, né? O mês Black Friday, né? Não tem sentido isso. Não tem o mínimo sentido. Mas às vezes consegue algum desconto, mas os descontos fundamentais, é importante a gente atentar para essa diferença do calendário. Os descontos fundamentais são em janeiro aqui no Brasil. Eu comprei uma mochila com desconto, mas é que eu vou falar. Você tem que ver qual é o preço médio do mercado. Claro, você vai na pesquisa, Black Friday brasileira, como você mesmo observou, está 3 vezes mais o preço que eles anunciam por o preço real do produto. Exatamente. Mas então, isso já é a ética brasileira e aplicada no Black Friday. Você superfatura. Não, teve um caso. Boa propriedade. Então teve um caso que chegou
para mim que a pessoa tirou a foto uma semana antes da Black Friday, tirou a foto do anúncio, e na semana da Black Friday tirou a foto de novo. E aí o que aconteceu? Viu que aconteceu justamente isso. Elevaram o preço, o preço original. O preço original, e deixaram o preço original na Black Friday para falar que tinha desconto. Isso é oferta enganosa, isso... Mas eu acho, doutor Rolo, vê se pode estar certa a minha lógica aqui. Hoje o Zancopé já viu que estou na base da lógica. O shopping center não é culpado? Porque o shopping center, ele recebe aluguel por um percentual da venda, não é isso? Ele não sabe o preço que era praticado antes. Porque o que eu reparo? Tem um tal de uma sapataria que vende só tênis, que é famosa, que vem lá anunciando o ano inteiro, R$ 59,90, um tênis lá. Né? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram uma placa em cima de 159... por R$ 59,90. É o mesmo preço que está o ano todo. Então, a questão da responsabilidade do shopping, a gente acha que essa responsabilidade fica relegada para casos mais graves. Vou dar um exemplo. O meu irmão uma vez comprou uma cristaleira no shopping de imóveis, e comprou numa semana, tirou o pedido, tudo, e aí na semana seguinte foi lá e a loja tinha fechado as portas e sumido, e não tinha nenhum responsável, etc. Nesse caso, eu entendo que o shopping responde. Agora, por ofertas enganosas, tudo o que está faltando, na realidade, é começar a pegar no pé dessas empresas, porque a gente está falando de Black Friday, mas vamos falar de plano de saúde. Os aumentos de plano de saúde estão proibitivos. Logo, logo, ninguém mais consegue pagar plano de saúde no Brasil. E você paga, e tem negativa de cobertura. Só para terem uma ideia, meu filho ficou internado aí há um mês atrás, uma semana no hospital, precisou fazer lá um exame de uma bactéria, queriam me cobrar o exame da bactéria, cultura da bactéria. Peraí, eu tenho um plano de saúde? Ah, não, cultura da bactéria não cobre. Então não cobre exame de Zika, não cobre exame de dengue, não cobre... Eles escolhem exames para não cobrir. Então, isso é completamente errado. Agora, qual é a lógica dos planos de saúde? Vale mais a pena eu negar do que eu atender. A hora que começar a pegar no pé, porque eu entro para um cliente, por exemplo, no judiciário, obrigo o plano de saúde a fazer uma cirurgia. Na verdade, o plano de saúde vai ter que fazer aquilo que ele tinha que fazer pelo contrato. O judiciário não dá nenhuma punição a mais. Então, para eles vale a pena negar, porque de cada 100 negativas, 3, 4 entram com ação judicial. Que é o que acontece com a Black Fraud também. Doutor Arthur, eu queria entrar exatamente nessa questão também para dizer o seguinte: o outro lado da história, né, trazendo o outro lado da história, para que não achamos também só um ou dois culpados, né, a gente vê a coisa num ângulo geral, mas por incrível que pareça, o povo brasileiro está entre os maiores consumidores do mundo. E, por um detalhe que eu acredito que vocês vão concordar comigo, consumismo, né? Nós somos consumidores sem necessidade. Aliás, eu acredito que o povo brasileiro nisso é campeão. A gente compra tudo que vê pela frente e não sabe o que vai fazer com aquilo que comprou. O preço estava bom. O preço estava bom. Então, olha, eu comprei porque o preço estava bom e tal. O povo brasileiro é muito emocional na hora de comprar. Então, eu preciso defender os shopping centers aqui, que eles apenas estão aproveitando disso, dessa emoção exagerada que temos ao comprar, né? Igual os depoimentos que se tem aqui na 25 de março. E aí, como é que estão as compras na época de Natal? Hoje deve estar lotado, né? O pessoal da 25 aí deve estar, né, bombando. Ah, por que você está comprando? Ah, mas tem que ter para todo mundo, né? As pessoas já têm essa resposta, o preço está bom. Então, vai um pouco para nosso debate de sempre. É o debate que a gente vai... Hoje está rico aqui falar de cultura, né? Ou cultura consumista, né? E dando um exemplo mais claro disso, eu que trabalho em desenvolvimento pessoal e sou palestrante motivacional de várias empresas, Brasil, Espírito Santo e tal, a cidade de Vitória é muito pequena. Né? É uma capital das menores... Linda, né? Linda, é a Mônaco brasileira, viu, gente? São todos convidados, meus convidados para estarem lá comigo, quando quiserem. Velha. Quando quiserem. Mas eu fiquei reparando uma coisa, porque são meus clientes. Não tem uma montadora de veículo do mundo que não esteja representada na cidade de Vitória, Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu, será que Vitória tem espaço para tudo isso? Jaguar, BMW,
todas as redes nacionais que já conhecemos há muitos anos, algumas que a gente nunca ouviu falar. Mas o porto ali facilita. Eu não sei se é o porto, eu não sei se é isso mesmo que está acontecendo. É o porto, né? Zancopé lembrou bem. O porto ajuda. Entra por sim. Vitória, né? Entra por Vitória, tem O porto essa ali também. facilita. Mas eu acredito Por isso que sim. virou Mônaco. Mas o nosso rolo entrou por Vitória. Cuidado com o rolo. Essa eu não gostei muito, mas tudo bem, né? Foi bem colocado Mas, aqui. Vicário, você está falando em palestras motivacionais. Sim. Você tem uma programação, você está falando de Vitória, vindo de Vitória para cá, você tem uma programação próxima de palestra aqui em São Paulo? É bem próxima, né? É hoje, viu, gente? Muito próxima. Vocês estão convidados, se quiserem, será um prazer recebê-los. Eu faço palestras motivacionais há mais de 20 anos. E palestras motivacionais muitas vezes são confundidas com palestras sem essência. Mas não é bem assim, né? Eu acho que a gente pode tratar o ser humano nos 3 aspectos principais que precisamos tratar. O primeiro é o que nós debatemos sempre, que é o conhecimento. O conhecimento é a base de tudo. Nós precisamos ter conhecimento para viver uma vida próspera. Mas eu acho que a gente desenvolve muito pouco as nossas habilidades. Às vezes você quer ser algo que você não pode ser. Eu, por exemplo, quero dizer para vocês aqui que eu sou um grande conhecedor de música, adoro música, eu tenho paixão pela música. A minha palestra é motivacional porque ela vai ser acompanhada com um dos melhores músicos do Brasil, que é fantástico, que é um homem das 1000 vozes, é diferente, é uma palestra diferente. Mas imagina se meu pai me desse um violão para ser um músico. Eu estaria aqui com meus 50 anos até hoje naquele quarto ali, porque eu não tenho habilidade nenhuma para ser músico. Então a vida tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade, e um terceiro ponto que envolve a educação, que é a atitude. Nós, brasileiros, precisamos rever as nossas atitudes diárias, né? A forma pela qual nos relacionamos com os nossos problemas, com os nossos caminhos, com as nossas decisões. Então essa palestra motivacional que eu estou trazendo de Vitória, estreando em São Paulo, hoje, no Meliá Paulista, estou tão perto de vocês, gente, vamos poder ir a pé lá, todo mundo, que estão muitos empresários aqui de São Paulo confirmados já, com presença confirmada. É uma palestra que vai mostrar que esse chá, conhecimento, habilidade e atitude, pode ser no dia a dia trabalhado da melhor forma possível para que a gente consiga prosperar, mas prosperar fazendo o outro prosperar. E não a gente prosperar porque o outro tem que perder. Porque para que nós possamos ganhar, ninguém precisa perder, né? Nossa classe política está precisando aprender isso um pouco, vocês concordam comigo? Né? Tem espaço para todo mundo, tem né? Tem espaço para todo mundo, relação ganha-ganha. Qual é o nome do músico que participa? Nós teremos a presença do grande Jackson Lima, que veio da banda da Lascar. Jackson Lima, eu queria dizer para vocês, gente, mesmo sem entender um pouco de música, queria dar um exemplo para vocês entenderem a potência musical dessa pessoa. Está aí até me acompanhando, não é de falar muito porque canta muito. Jackson Lima é o seguinte: o homem tem 4 vozes, a mulher só tem 3. Jackson Lima tem as 7. Esperem, maravilha. Será um sucesso, tenho certeza, e tenho certeza absoluta que é uma entrada de gala aí para muitos eventos fortes aí em São Paulo. E muito obrigado pelo espaço que estão nos dando aqui para a gente divulgar o nosso evento. A gente ratifica já. Elias, o prefeito está às portas de um novo mandato, né, e muito se fala agora, projetos de habitação popular com parcerias em São Paulo. Essa expectativa, será que vira realidade ou não? Olha, eu não sei, eu ainda tenho um pouco de dúvida. Eu acho que a gente tem que ir para o modelo tradicional também, que já existe hoje, de Minha Casa Minha Vida, coisa assim. A parceria público-privada começou pelos idos de 2005. Em 2007 eu dei minha primeira palestrinha, apresentação de parceria público-privada, achando ainda difícil. O próprio conceito que se confunde com concessão também, né? Então a parceria público-privada para habitação, eu acho difícil, né? A conta fechar. Então a gente tem visto para infraestrutura e tudo, hoje que a gente está começando a andar com as parcerias públicas-privadas. Então, se não me engano, de 2014, nós tínhamos 162 projetos, isso falando em infraestrutura. Só entrou dos 162 projetos, 22. E para ter PPP agora, precisa 140, ter também dinheiro, 162, né? Só 22 estão 140. ativados. As empresas precisam ter dinheiro. 140 estão rolando. Agora, ainda existe a segurança jurídica, que é muito complicado.
e o problema do financiamento. O problema do financiamento versus o retorno, a taxa de retorno, não bate. Não fecha a conta. Não fecha a conta. O banco ainda é o banco privado ou não, a Caixa Econômica Federal, quer ganhar muito Banco em do cima, Brasil, né? Banco do Brasil, não fecha. O nosso juros é astronômico, a nossa Selic é astronômica. Então, tirando a inflação, continua os juros mais altos do mundo. Então, essa conta de parceria público-privada hoje não fecha. O professor Bicalho falava, né, que não necessariamente se prospera tirando a prosperidade do próximo, né? Então, isso se aplica à história do sistema bancário brasileiro. O sistema bancário brasileiro é uma ameaça social. Apesar dos bancos, o Brasil consegue caminhar. E aí a gente volta... O Brasil sobrevive. O Brasil sobrevive. A gente volta lá na década de 70, quando o grande professor Mário Henrique Simons, meu mestre até hoje, que se tornou o maestro da Orquestra Sinfônica, né? Abandonou a economia para isso, ele dizia: o Brasil tem um problema crasso pós-império. Não consegue gerar poupança interna. Como não consegue gerar poupança interna, depende da poupança externa. E aí, já se sabe, né? A taxa cambial leva tudo, né? Foi o grande erro do governo Lula. Ele fez a população gastar, e não notou que ele esqueceu da poupança interna. E o modelo dele exauriu, e o povo está sem poupança interna. Então nós estamos no buraco que estamos. Elias, que nós voltamos ao professor Mário Henrique. Que você se lembra quando ele era ministro, ainda jovem, 34 anos de idade, ministro da Fazenda, né? Sem dúvida. O Adriano do Cambuci cumprimenta a todos pelo alto nível do debate. Adriano do Cambuci. O Jaime do Jardim Bonfilholi, professor Estélio, efetivo legado do capitalismo ao sul do Rio Grande. Rio Grande é aquele que tem lá em cima, lá, né? Na divisa entre o amigo Jaime, você que nos acompanha aí há mais de década nesse programa, não entendi a sua pergunta. Capitalismo ao sul do Rio Grande. Ele se refere àquele Rio Grande que faz divisa. Não é esse daqui de Minas Gerais e São Paulo, é aquele lá que o Trump quer fazer o muro. Ok. Nós estamos no México, então. Jaime, é importante entender o seguinte: tudo que tem na fruta tem na terra, mas nem tudo que tem na terra tem na fruta. Então, tudo que tem no Trump tem nos Estados Unidos. É verdade. Não é verdade? Né? Então, os Estados Unidos, de alguma forma, quer ver ou um muro, ou como ele usou na entrevista dele para a Fox News, a fence is welcome, né? Então, talvez uma cerca de arame farpado, em um estilo assim... E algum atirador, né, de elite depois da cerca, né? Claro, aqueles que voltaram do Iraque, os snipers, né? Pega os snipers lá para treinar tiro, né? Dr. Rolo, Marcos de Pinheiros, a extinção de um grande número de partidos políticos poderá facilitar a vida da justiça eleitoral? Não, eu acho o problema não é o partido político, né? O partido político... O problema é aqueles políticos. O problema não é, então, o problema não é o partido político. O partido político não difere, é uma associação civil. O que distingue o partido político de uma associação civil é o voto. Então, como é que se resolve essa questão desse número imenso de partidos, que não é diferente lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem inúmeros partidos, né? 2 são mais fortes, tem as candidaturas independentes e etc. Tem mais de 120 partidos então, e nós tivemos não é o problema. mais de 100 candidatos. Não é o problema. Agora, o que precisa fazer? Partidos vão desaparecer. Agora, vamos colocar o dedo na ferida também. Sabe quem que é o grande responsável por essa criação desenfreada de partidos que aconteceu aí nos últimos 4, 5 anos? O Tribunal Superior Eleitoral. Quando a gente deu a ideia, e foi o Dr. Alberto Rolo que deu a ideia para o ex-prefeito Gilberto Kassab, atual ministro Gilberto Kassab, para criar o partido, né, para criar o PSD,
o que aconteceu? Era criar o partido, mas não tinha a portabilidade dos deputados e do tempo de televisão. Aí o TSE foi lá, deu portabilidade dos deputados, portabilidade do fundo partidário e portabilidade do tempo de televisão, que significa aqueles deputados que mudassem de partido iam levar consigo o fundo partidário e o tempo de televisão. Se você cria um partido e ele não tem fundo partidário e tal, você vai ter uma dificuldade enorme para tocar esse partido para diante. Então, o TSE, quando admitiu a portabilidade do fundo partidário e do tempo de televisão, estimulou a criação de novos partidos. É só ter cláusula de barreira e quem quiser criar partido vai ter que ter o voto para se qualificar para fortalecer esse partido. Bicalho, Fernanda de Santana, por que os valores dos mais velhos estão sendo seguidos pelos mais novos? Acho que não entendi não também. Estão sendo. Acho que deveria não estão, né? Eu acredito que a educação ela começa em casa, né? Infelizmente, esses valores familiares, eles influem em todo o processo educacional, político, social. No momento que você tem valores perdidos em questões comportamentais, né? Casais que separam, brigam, esquecem que não existe ex-filho, esquecem que é preciso cultivar, né, a família como um bem patrimonial em qualquer lugar do mundo, como a gente vê, o respeito que se tem nos países de primeira linha, de primeiro mundo. Eu acho que essa é a grande razão, porque hoje as pessoas elas não têm uma base. E eu quero terminar a minha fala respondendo a pergunta dela, dizendo o seguinte: nós estamos no pior momento de liderança do Brasil. Gente, hoje eu recebi uma notícia, eu não sei se é verdadeira, porque eu vou soltar aqui, se não for verdadeira, me corrijam, né? Que Roberto Justus quer ser presidente. Isso é verdade? Não, isso? ele cogitou ser candidato a presidente na onda do Trump. Qualquer um porque pode ele ser tinha candidato. a franquia do Trump, né? Ele era lá do aprendiz. Franquia de presidência. Quer dizer, na minha cabeça, isso mostra o quanto estamos carentes de líderes, de pessoas que nos levam para algum lugar, que nos ensinam que os mais velhos são um caminho a ser percorrido, não pelo que eles erraram, mas pelo que eles já passaram e nós não precisamos passar. Nós deveríamos ter essa humildade. E falta humildade a essa geração mais nova de entender que só tem a acrescentar e somar para esse mundo novo. Mas eu acho que também está uma cultura, só fazendo um adendo, Zancopé, eu acho que também está uma cultura de nada tá bom. Nada tá bom, quer dizer, vem um governante, aí não tá bom, vem outro governante, não tá bom, tudo bem, você tem que tentar fazer o melhor, só que as pessoas que reclamam que não tá bom, não vão votar, vão no domingo que tá sol, em vez de votar, vão na praia, quer dizer, não se interam da política, só querem saber de reclamar, tem que ver o que cada um, é aquela tal história, o sujeito reclama de corrupção, mas dá dinheiro pro guarda, joga lixo no chão, enfim, faz uma série de coisas que não deveria fazer. Você vê, Zancopé, aquela Kelly Key, né? Ela lançou o grande filósofa? Filósofa. Ela lançou o grande hino de tudo que aconteceu nos últimos 16 anos no Brasil. Não tô nem aí. Saiu todo mundo de bandeira levantada, não tô nem aí. E deu no que deu. Porque não tô nem aí para conta pública, eu não tô nem aí para quanto custa uma verdadeira obra, eu não tô nem aí para as denúncias que haviam. Aí quando explodiu Hiroshima e Nagasaki, porque é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, não é? Finalzinho desta edição de Gente que Fala. Elias, uma última pergunta para você aqui. Paulo das Perdizes, pequenas construtoras também cometem erros construindo em áreas tombadas? Olha, se cometer, não deveria, porque isso aí é uma coisa básica. Se ele vai construir, ele vai saber que a área é tombada. Senão, nem ele consegue autorização para construir. A construção deve ser ilegal, porque a área tombada... Não tem nenhum alvará, né? Não tem alvará, tem todo o controle. Só se for do ministro. A do ministro tem uma pressãozinha, né? Ele tem uma pressão, mas aí a pressão não deu certo. Que ele devia de cair. Entre nós Bicalho, e o presidente a tua palestra hoje?
Às 19h30, aqui pertinho, no Hotel Meliá Paulista, Avenida Paulista, né? Dizem que é perto ali da Rua Augusta, Cerqueira César, aquela região ali. Sim, é bem próximo. É um prazer receber a todos vocês. Gente, é uma palestra diferente mesmo, porque são temas muito simples, mas abordados de forma diferente. Eu acho que tudo que é simples na vida é bom. Eu acho que as pessoas costumam complicar o que é simples. E por isso mesmo que fomos para Hiroshima e Nagasaki, viu? Porque eu acredito que se soubéssemos entender que o simples é tão gostoso para todos nós, né? É tudo tão óbvio que as pessoas esquecem do óbvio. Aliás, tem um ditado que diz o seguinte: o óbvio só é óbvio para o olho preparado, né? Grato por isso. Espero que o Gente que Fala contribua para o sucesso da tua estada aqui em São Paulo. Muito obrigado, Zancopé. Muito obrigado, Zancopé. Doutor Alberto Rolo, cuidado com a Black Fraud. Então, estamos aí, vamos ver agora, sexta-feira como vai ser, mas é o que a gente já falou, já estavam fazendo as ofertas aí antes e agradeço por estar aqui, essa mesa muito tão seleta, passou rápido. José Elias, da APMEC, muito bom tê-lo aqui sempre. Obrigado, e a APMEC, ela apoia as pequenas construtoras, orienta, não precisa ser nem sócio, pergunta e a gente responde, que nem esse caso perguntaram da área protegida, não, eu penso no IFAM, área tombada, eu penso área tombada como IFAM por causa do ministro, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Aliás, eu entendo um pouquinho disso. Grande abraço. Professor Estélio, sempre bom tê-lo aqui. Obrigado, por ter me convidado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, boa tarde, até lá.